Uma mente duvidosa e descrente. Mateus 14:31. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Marcos 6:6. Admirou-se da incredulidade deles. Geralmente falamos sobre dúvida e descrença juntas, como se elas fossem a mesma coisa. Na verdade, embora elas possam estar ligadas, as duas são coisas muito diferentes. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento define duvidar na forma de verbo, como estar em dois caminhos, implicando a incerteza em qual deles surgir, dito de crenças cuja fé é pequena. Estar ansioso por causa de um estado distraído da mente, oscilando entre esperança e medo. O mesmo dicionário assinala que uma das duas palavras gregas traduzidas como descrença, entre aspas, é sempre traduzida como desobediência, na versão revista da tradução King James. Então, quando olhamos para essas coisas, quando olhamos para essas duas armas poderosas do inimigo, vemos que a dúvida leva uma pessoa a oscilar entre duas opiniões, enquanto a descrença a conduz à obediência. Penso que será útil reconhecer exatamente com o que o diabo está tentando nos atacar. Estamos lidando com a dúvida ou com a descrença? A dúvida. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? 1 Reis 18:21. Ouvi uma história que lançara luz sobre a dúvida. Havia um homem que estava doente, que estava confessando a palavra sobre seu corpo, repetindo versículos de cura e crendo que sua cura se manifestaria. Enquanto fazia isto, era intermitentemente atacado por pensamentos de dúvida. Após ter atravessado um tempo difícil e começando a ficar desencorajado, Deus abriu-lhes os olhos para o mundo espiritual. Isso foi o que ele viu, um demônio dizendo-lhe mentiras, dizendo que ele não seria curado e que confessar a palavra não iria funcionar. Mas ele também viu que cada vez que ele confessava a palavra, saía luz da sua boca como uma espada, e o demônio se acovardava e recuava. Quando Deus lhe mostrou essa visão, o homem então entendeu por que era tão importante repetir a palavra. Ele viu que realmente tinha fé e por causa disso o demônio estava atacando com dúvida. A dúvida não é algo que Deus coloca em nós. A Bíblia diz que Deus dá a cada homem uma medida de fé. Romanos 12:3. Deus colocou a fé em nosso coração, mas o diabo tenta anular a nossa fé, atacando-nos com a dúvida. A dúvida vem em forma de pensamentos que estão em oposição à palavra de Deus. Por isso, é tão importante que a conheçamos. Se conhecemos a palavra, então poderemos reconhecer quando o diabo estiver mentindo para nós. Tenha certeza de que ele nos conta mentira para roubar o que Jesus Cristo comprou por nós, em meio de sua morte e ressurreição. Dúvida e descrença. Abraão, esperando contra a esperança. Para Abraão, a razão humana para a esperança havia acabado. Ele creu para vir ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora assim dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, estando como morto, sendo já de 100 anos, ou quando ele considerou a infertilidade do ventre amortecido e a idade avançada de Sara, não duvidou nem descreu, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para manter sua palavra e cumprir o que prometera. Romanos 4:18. Quando estou em uma batalha sabendo o que Deus prometeu, mas mesmo assim sendo atacada pela dúvida e descrença, gosto de ler ou meditar nessa passagem. Abraão tinha recebido a promessa de Deus de que faria com que tivesse um herdeiro do seu próprio corpo. Muitos anos vieram e se foram, e ainda não havia nenhuma criança como resultado do relacionamento de Abraão e Sara. Abraão ainda estava esperando em fé, crendo que o que Deus havia dito virá acontecer.
Enquanto ele se mantinha firme, era atacado por pensamentos de dúvida, e o espírito da descrença o estava pressionando para desobedecer a Deus. A desobediência em uma situação como essa é simplesmente desistir quando Deus está ordenando para que perseveremos. Desobediência é negligenciar a voz do Senhor ou o que quer que Deus esteja nos falando pessoalmente, não apenas transgredir os 10 mandamentos. Abraão continuou firme e continuou louvando e dando glória a Deus. A Bíblia afirma que ao fazer isso, ele ficou mais forte na fé. Quando Deus nos pede para fazer alguma coisa, a fé para crer, quando Deus nos pede para fazer alguma coisa, a fé para crer nisso ou fazer isso vem da palavra de Deus. Seria ridículo Deus esperar que fizéssemos alguma coisa sem nos dar a habilidade de crer que podemos fazê-lo. Satanás sabe quão perigoso seremos com o coração cheio de fé. Então ele nos ataca com a dúvida e a descrença. Não é que não tenhamos fé, é apenas que Satanás está tentando destruir a nossa fé com mentiras. Dou-lhe um exemplo. Refere-se ao tempo quando recebi meu chamado para ministério. Era uma manhã comum, como outra, qualquer. Exceto que tinha sido cheio do Espírito Santo 3 semanas antes. Tinha acabado de ouvir meu primeiro áudio de ensino. Era uma mensagem do pastor Helwig, intitulada Passe para o Outro Lado. Estava agitada em meu coração e surpresa que alguém pudesse ensinar 1 hora inteira usando um versículo e que toda a palestra fosse interessante. Enquanto estava arrumando minha cama, subitamente senti um desejo intenso, bem no meu íntimo, de ensinar a palavra de Deus. Então a voz do Senhor veio a mim dizendo: você irá a todos os lugares e ensinará a minha palavra e terá um amplo ministério de fitas gravadas. Não haveria nenhuma razão natural para acreditar que Deus havia mesmo falado comigo, ou que poderia, ou faria, ou que tinha acabado de ouvir. Tinha muitos problemas dentro de mim, não teria chegado a ser um material ministerial. Mas Deus escolhe as coisas fracas e tolas do mundo para confundir os sábios. 1 Coríntios 1:27. Ele olha para o coração do homem, não para a sua carne. 1 Samuel 16:7. Se o coração está correto, Deus pode mudar a carne. Então, embora não houvesse nada na área natural que indicasse que deveria acreditar, quando o desejo veio sobre mim, senti-me tão cheia de fé que poderia fazer o que o Senhor queria que eu fizesse. Quando Deus chama, Ele dá o desejo, a fé e a habilidade para fazer o trabalho. Mas também quero dizer-lhe que durante anos que passei em treinamento e em espera, o diabo me atacou regularmente com dúvida e descrença. Deus coloca sonhos e visões no coração do seu povo. Eles começam como sementinhas, entre aspas. Assim como uma mulher tem uma semente plantada em seu ventre quando ela fica grávida, da mesma forma, nós nos tornamos grávidos, figuramente falando, com as coisas que Deus fala e promete. Durante a gravidez, Satanás trabalha arduamente para tentar fazer com que abortemos nossos sonhos. Uma das armas que ele usa é a dúvida, e a outra coisa é a descrença. Ambas trabalham contra a mente. A fé é um produto do Espírito, é uma força espiritual. O inimigo não quer que mantenhamos nossa mente em concordância com o nosso espírito. Ele sabe que se Deus colocar fé em nós para fazermos alguma coisa, e se formos positivos e começamos a crer se formos positivos e começarmos a crer consistentemente que realmente podemos fazê-la, então faremos um estrago considerável ao reino do mal. Continue andando sobre as águas. Entretanto, o barco já estava longe em mar alto. Há muitos estádios. Um estádio corresponde a aproximadamente 200 metros da terra. Batido e açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Na quarta vigília, entre 3 e 6 horas da manhã da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram:
é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Deus trabalha também. Através do amor, às vezes as consequências da dor nos leva a gerar a fé, e para Deus permitir uma pessoa colher as consequências para gerar fé foi porque ela recebeu muitas oportunidades para vir por amor. O amor gerar a fé através do amor, mas não aproveitou as oportunidades. Então muitas vezes a consequência vem por escolhas nossas, e assim somos obrigados a ter fé para se livrar da fase de dor, ele trazer livramentos muitas vezes terríveis, através das consequências que recebemos. Mas Deus também é amor, e ele age através do amor para que a gente gera, e a fé, primeira coisa que Deus usa para que nós geramos fé é através do amor dele. Então ele pode trazer milagres em sua vida, curas, presença, demonstrar o amor dele, a intensidade do amor dele para você, para que você gere fé. Então muitas vezes você precisa somente viver as promessas, os milagres, as curas, mudança de vida, aquele que você esteja necessitando para poder gerar sua fé, porque Deus tem misericórdia, então ele usar o amor dele para você gerar sua fé. Mas infelizmente as pessoas escolhem primeiro passar pelas consequências para dar valor no amor, receber esse amor e usar a sabedoria para tomar atitude de fé. Então muitas vezes o sofrimento é escolha nossa e não de Deus, porque Deus exorta todos com amor, e as consequências vêm quando não ouvimos a voz do amor. Busque esse amor através da sua intimidade com ele, nas orações e nas igrejas cheias do Espírito Santo, ou em pessoas cheias de Deus, e você receberá a sua fé. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo, Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E disse: Vem. E Pedro, descendo o barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Salve-me da morte, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o. Ele disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Mateus 14, 24. Enfatizei o último verso porque quero chamar a sua atenção para o programa que o inimigo esboçou nessa passagem. Pedro, ao comando de Jesus, apressou-se a fazer algo que não havia feito antes. Para falar a verdade, ninguém, exceto Jesus, jamais havia feito isso. Isso demanda fé. Pedro cometeu um erro, gastou muito tempo olhando a tempestade. Ele ficou amedrontado. Dúvida e descrença o assediaram. Ele começou a afundar. Ele gritou para que Jesus o salvasse, e Jesus o salvou. Mas observe que a tempestade cessou assim que Pedro voltou para o barco. Lembra-se de Romanos 4,18, quando Abraão vacilou ao considerar sua situação impossível. Abraão conhecia as condições, mas diferentemente de Pedro, não creio que ele pensava ou falava nisso o tempo todo. Podemos estar conscientes das nossas circunstâncias e ainda assim propositalmente manter nossa fé, a nossa mente em alguma coisa que aumentará e edificará a nossa fé. É por isso que Abraão se manteve ocupado louvando e glorificando a Deus. Glorificamos a Deus quando continuamos a fazer o que sabemos que é certo, mesmo em circunstâncias adversas. Efésios 6,14 nos ensina que em tempos de guerra espiritual devemos colocar o cinturão da verdade. Quando a tempestade vier em sua vida, bata os pés, levante o rosto resolutamente, determine-se pelo Espírito Santo. Só não entendi essa parte. Determine pelo Espírito Santo a ficar fora do barco. Eu acho que falta alguma coisa aqui. Você não vai expulsar o Espírito Santo do barco. Você precisa do Espírito Santo para ficar dentro do barco ou para andar sobre as águas, né? Vou tentar entender daqui a pouco. Muito frequentemente, a tempestade cessa assim que você desiste e engatinha de volta para um lugar de segurança e proteção. O diabo traz tempestade em sua vida
para intimidá-lo. Durante uma tempestade, lembre-se de que a mente é o campo de batalha. Não tome decisões baseadas em seus pensamentos ou sentimentos, mas confira em seu espírito. Quando fizer isso, você encontrará a mesma visão que estava no começo. Nenhuma hesitação é permitida. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e será concedido. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Verdadeiramente não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa que pedir. Tiago 1:5. Meu pastor Rick conta uma história sobre como ficou confuso ao tentar decidir o que fazer quando ele se formou no seminário bíblico. Deus havia colocado firmemente em seu coração o desejo de voltar eu não sei o nome aqui, e começar uma igreja local depois da sua formatura. O que ele pretendia fazer? Entretanto, quando chegou a hora de ir, ele tinha aproximadamente $50 no bolso, uma esposa, uma criança e outra a caminho. Obviamente, suas circunstâncias não eram muito boas. Em meio ao processo de tomar uma decisão, ele recebeu 2 ótimas ofertas para trabalhar com um grupo de outros ministérios grandes e bem estabelecidos. Seu salário teria sido bom. As oportunidades ministeriais eram atrativas, e se nada mais houvesse, apenas a honra de trabalhar para qualquer desses ministérios teria ânimo e seu ego. Quanto mais ele pensava, mais confuso ele ficava. Parece que o Senhor duvida o estado ou estava visitando. Eu não entendi. Parece que o Senhor duvida ou estava visitando. Não? Assim. Agora que eu fui entender o que ela quis dizer. Eu pensando que ela estava falando do Senhor Jesus, né? Porque ela citou assim. Parece que o Senhor duvida ou estava visitando. Não. Aí eu não entendi. Parece que o Senhor duvida, entre aspas, a Maria dúvida, o José dúvida, quer dizer que a dúvida estava visitando ele nesse momento. Era a forma dela falar que eu não estava entendendo. Continuando, no momento, ele sabia o que queria fazer e agora ele estava hesitando entre as opções. Como suas circunstâncias não a favoreciam, sua volta a St. Louis, que é o local, ele estava tentando aceitar uma das outras ofertas, mas não conseguia se sentir em paz em qualquer uma das direções. Finalmente ele pediu conselho a um dos pastores, que lhe havia oferecido um emprego. E o homem sabiamente disse: vá para algum lugar, fique quieto e desligue a cabeça. Faça o que está em seu coração. Quando ele seguiu o conselho do pastor, descobriu rapidamente que em seu coração estava a igreja DST, local ST, abreviação, né? Louis. Ele não sabia como poderia fazê-lo com o que tinha em mãos, mas ele seguiu em frente obedientemente e os resultados foram maravilhosos. Hoje Rick é o fundador e pastor principal do Life Christian Center em Louis, Missouri, que é o local. Atualmente, a Life Christian Center, a igreja é aproximadamente 3.000 metros com alcance mundial. Milhares de vidas têm sido abençoadas e transformadas ao longo dos anos por meio desse ministério. Fui pastora adjunta lá por 5 anos e meu ministério Life in the Word nasceu durante esse tempo. Pense em quanto o diabo teria roubado mediante a dúvida e a descrença se o pastor Shelton tivesse sido dirigido pela cabeça em vez de pelo coração. A dúvida é uma escolha. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela
E não tendo achado senão folhas, sabendo que a figueira, os frutos apareceram ao mesmo tempo que as folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes uma confiança verdadeiramente firme e não duvidares, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, e tudo quando pedirdes em oração, crendo e realmente acreditando, recebereis. Mateus 21, 18. Quando seus discípulos se maravilharam e perguntaram a Jeremias como ele era capaz de destruir a figueira com a palavra, apenas em essência, ele lhe disse: se vocês tiverem fé e não duvidarem, vocês podem fazer a mesma coisa que eu fiz à figueira, e outras obras maiores farão. João 14, 12. Nós já estabelecemos que a fé é um dom de Deus, então sabemos que temos fé. Romanos 12, 3. Mas a dúvida é uma escolha e é a tática de guerra do diabo contra nossa mente. Como você pode escolher seus próprios pensamentos? Quando a dúvida vier, você deverá aprender a reconhecê-la pelo que ela é e dizer: não, obrigado, eu continuo crendo. A escolha é sua. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: o Senhor, compadece-te de meu filho, porque ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes caí no fogo e outras muitas nas águas. Apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Mateus 17, 14. Lembre-se, a descrença conduz à desobediência. Talvez Jesus tenha ensinado aos discípulos certas coisas a fazer naqueles casos, e a descrença os tenha levado a desobedecer. Portanto, eles foram mal sucedidos. De qualquer forma, o ponto é que a descrença, como a dúvida, impedirá que façamos o que Deus nos chamou e ungiu para realizar na vida. Isso também nos impedirá de experimentar a sensação de paz que Ele quer que desfrutemos ao encontrarmos descanso para a nossa alma nele. Mateus 11, 28. A diferença entre crer e ter fé. Crer é quando você ouve a verdade, o fato ou a palavra e você apenas crê porque sabe que é verdade. Ou pode ser verdade, ou você acredita que pode ser verdade, mas não tem a certeza, mas você acredita. Então, crer é quando você tem 50% de fé e 50% de dúvida. Então, você ainda não tem a certeza, a fé convicta, que se encaixa dentro do exemplo da Joyce Meyer, que é a dúvida. Um exemplo: se Jesus lançar uma palavra agora para você de cura, se você estiver enfermo e você somente crer, pode ser que você não receba a cura, porque a dúvida pode falar no seu coração nesse momento. Mas se você tem a fé convicta, você não duvida, você recebe a cura com a certeza no coração que já está curado, que não exista mais a enfermidade. Então a fé convicta vai te trazer a cura instantânea e muitas vezes é um progresso, onde você creu, mas Deus vai te curando no decorrer do passar dos dias, ao você continuar com aquela palavra dentro do seu coração e aos poucos a enfermidade se desfazendo. Isso não significa
que você duvidou, mas que Deus provou a sua fé, enquanto você continua apegada, entre aspas, crendo com a certeza naquela palavra que Deus lançou, que você seria curada naquele momento. Então pode ser instantâneo, ou pode ser que Deus prove a sua fé, e para ver até onde você acredita, e você tomando posse daquela palavra todos os dias, crendo que desapareceu a enfermidade, e aos poucos, com o passar dos dias, essa enfermidade ir sumindo. Você percebe porque você continua tendo sintomas, e aos poucos vai sumindo os sintomas. Aí Deus vai te ensinando você a usar a sua fé, como é que funciona, para você receber, e te amadurece através dessas provações. Quando você somente crê, você duvida, mas quando você tem a certeza, você realmente crê de verdade na palavra, você tem a certeza. Exemplo de descrença. Você, por ser cristão ou não, já ouviu falar que Deus faz milagres, ou até já presenciou milagres, mas se recusa a acreditar nesses milagres, mesmo com provas. Mesmo que você tenha presenciado, você se nega a ter fé em Deus, ou viver para Ele, ou até mesmo acreditar nas promessas. Você se nega mesmo com provas concretas na palavra, seja na palavra ou vendo com seus olhos, porque dentro há essa descrença dentro de você. Eu me nego mesmo vendo as provas concretas, porque dentro dessas descrenças tem os seus porquês. Então todas as pessoas que se nega a acreditar na palavra, na existência de Deus, nas verdades concretas, e mesmo sabendo que é verdade, não quer viver para Cristo, ela existe dentro dessa descrença os seus porquês, os seus achismos, o seu ego, que entra dentro da decisão consciente de não acreditar e não viver para Deus. Exemplos que entra na fase dos porquês. Se eu não entender o porquê, eu me nego a acreditar ou a obedecer, sendo que nem tudo você vai entender o porquê, porque se você parar a pensar, você nunca vai entender a existência de Deus, os mistérios de Deus, e só quem tem fé vai conseguir viver os milagres e as promessas de Deus, porque teve a fé convicta, sem querer saber o porquê. Devemos abandonar os porquês, repreender e ficar com a fé convicta, sem a dúvida. Eu acredito. Se necessário, você pode estudar a palavra para entender um pouco mais sobre Deus, sobre os milagres do céu de Deus, pode. Mas quando vier as dúvidas, repreenda e fique com a verdade. Muitas vezes a fé convicta só virá quando você passar fases ruins, fases que vá te provar o contrário. Um exemplo, pode ser que você esteja vivendo no mundo, no pecado, e você ache que somente basta eu ter fé, mas eu posso viver para o pecado, para o mundo, para a idolatria, para as coisas ruins desse mundo, e eu estou salvo. Então você está indo pelo seu achismo, pelo seu porquê, aquilo que você acha, mas você tem que acreditar naquilo que está escrito para você ser salvo, que é a fé e a palavra de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Por exemplo, se você tentar entender o porquê de tudo, você não vai se firmar em Deus, não vai viver a palavra, não vai receber os milagres. Nem tudo devemos entender o porquê, porque milagre é de ser vivido e não visto. Você precisa crer primeiro para poder receber. Um exemplo, se eu não entender o porquê, eu me nego a acreditar ou a obedecer. Você tem que obedecer pela fé, sem entender o porquê. Deus às vezes pode te explicar porquê, pode, mas muitas vezes Ele não vai explicar o porquê. Você não precisa entender o porquê. E mesmo se você entender o porquê e se negar a obedecer ou a crer, você está dentro dos seus porquês. Você tem que ficar do lado da fé e não da descrença. Eu me nego a obedecer porque eu não tenho algo que me convença ao contrário. Ou mesmo eu tendo, eu me nego também a viver para Deus. Exemplo de achismo. Mesmo que eu tenha visto milagres acontecer, eu não acredito que isso vá acontecer comigo. Me recuso a buscar, porque acredito que existam outros meios de curas mais fáceis. Essa é a opinião das pessoas, viu?
vai atrás de seus achismos, é mais fácil, se te leva pro inferno mais fácil. Um exemplo de ego, né? A pessoa que se recusa a acreditar nos milagres, nas promessas, acreditar na palavra, viver para Deus, acreditar na existência de Deus, ou acreditar mesmo com fatos concretos. É o ego da pessoa, quando ela decide, decisão consciente que não quer a Deus. Ela sabe que existe, sabe que é real, sabe que é verdadeiro, as promessas, já viu com seus olhos acontecendo milagres, mas ela não quer. Simplesmente não quer a Deus, não quer a palavra, não quer viver os milagres de Deus. Ela decidiu, essa é uma descrença. Então isso entra também na apostasia, quando a pessoa se nega conscientemente. A dúvida e a descrença pode acontecer, seja uma pessoa cristã ou não. Mesmo que você é cristão, você tem muito conhecimento, isso pode acontecer, de você ficar entre a dúvida e a descrença. Por quê? A descrença pode acontecer porque pode ser que você não tenha enchido o vaso totalmente. Você está em cima do muro. Você está cheio do mundo e cheio de Deus. Cheio de fé e cheio das coisas do mundo, dos ensinos do mundo. Cheio dos ensinos de Deus e cheio dos ensinos do mundo. Você precisa eliminar tudo que é do mundo para ficar com a sabedoria de Deus, com a palavra de Deus. Então, aquilo que você mais foca, aquilo que você mais enche, é o que vai pesar em sua vida, que vai crescer. Então, você precisa se encher mais de Deus, para a voz de Deus, para a tua fé estar mais viva, para que não exista dúvida e descrença em sua vida. Porque se há dúvida, é porque você ainda não se aprofundou totalmente na intimidade com o Espírito Santo, e existem outras vozes dentro de você, fazendo que você venha questionar e duvidar. Pode ser a voz do seu eu, as vozes dos demônios e as vozes das pessoas. Então você precisa se firmar na voz de Deus, na intimidade com o Espírito Santo, para deixar a dúvida e ter a fé convicta. Você pode se aprofundar no estudo da palavra para entender os porquês da palavra, das promessas, para poder receber. Mas se você não obter resposta de muita coisa, dos porquês, apenas creia, porque nem tudo Deus vai te dar o porquê, mas vai querer que você use a sua fé para poder receber. Para receber uma cura, vida transformada, para receber a paz, ser cheio do Espírito Santo, para você receber conquista dos seus sonhos, objetivos, para você permanecer na salvação eterna ou receber a salvação eterna, você precisa abrir mão da sua descrença e se posicionar na palavra de Deus, para que Deus venha tirar todas as suas dúvidas, e caso ainda tiver dúvidas mesmo, Deus colocando provas concretas para você, é necessário que você venha usar a sua fé. Por que estou dizendo isso? Porque acontece muito com as pessoas, como isso também aconteceu comigo quando eu estava no mundo, entre aspas, quando eu estava com a fé em Cristo, não era convertida, mas eu tinha fé em Cristo, estava com dois pensamentos divididos que me levavam à dúvida e à descrença, porque eu ia atrás do meu porquê, achismo e ego. Então, escolha a fé convicta. Como ter a certeza de sair da dúvida? Abra a palavra de Deus, estude a palavra, comece a ler, peça a ajuda do Espírito Santo para te ensinar. Estude, se aprofunde na palavra de Deus, e você precisa ter equilíbrio entre o discernimento espiritual, para que você repreenda as mentiras do diabo que ele impõe através às vezes de estudos, pesquisas, músicas, vídeos, pregações, para que você venha ficar só com a verdade de Deus, extraído às vezes dos estudos dessas fontes e também da intimidade com o Espírito Santo. Como ter esse discernimento? Pedindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo me mostra o que é verdade e o que é falso, para que eu fique só com a tua verdade, com aquilo que Deus quer realmente nos dizer na palavra dele. Também através da intimidade com o Espírito Santo você gera fé. Se você não tem fé em Deus, não tem fé na palavra, nas promessas, nas curas, lê a palavra. Tenta ao máximo não dar vazão para os porquês, para as dúvidas, porquês. É bom você querer saber o porquê, mas para as dúvidas, tem um limite para a dúvida.
Se você duvida de uma verdade, aí passou, já vem do maligno, você vai repreendendo. Então, faz o possível para você não ficar dando poder às vozes contrárias. E você precisa gerar intimidade com o Espírito Santo, porque a intimidade com o Espírito Santo, ele vai te dar fé convicta. Ele vai eliminar todas as vozes contrárias, ataques malignos, espíritos, demônios que te aprisionam na dúvida e descrença, e vai te dar fé convicta. Ele vai te limpar, te purificar nesse processo de intimidade com o Espírito Santo. Com intimidade você vai buscando a fé, obedecer, tirar tudo que desagrada o Senhor Jesus e se encher da presença. Mesmo que você tenha lido a palavra, você ainda não tenha certeza, então gere intimidade, porque aí a sua luta é contra, muitas vezes, você mesmo e contra o espiritual. Aí você busca intimidade, fazer parte de grupos de oração de libertação, ministério de libertação, receber oração de libertação e fazer oração de libertações também. E também se firmar na intimidade com o Espírito Santo para ele te encher. Porque o Espírito Santo vai expulsar tudo aquilo que dá vazão à dúvida e à descrença. Que muitas vezes vem de demônios, de batalhas espirituais que você deu brecha, que está ao redor da sua vida, ou que está em sua vida através das brechas. Ou outra vez que veio para te atormentar, mesmo que você esteja sem brecha. Às vezes o fato de você estar vazio do Espírito Santo, você leva à dúvida e à descrença. Então, muitas vezes a solução não é só você ler a palavra, você vê muitas vezes com os seus olhos. Quando você está com dúvida, né? Não é muitas vezes você só ler a palavra ou buscar intimidade, mas se encher do Espírito Santo, porque a alma vazia dá vazão aos espíritos malignos ter poder sobre você. E você fica entre a dúvida, com várias dúvidas, e não consegue receber e viver as promessas. Mas quando você está cheio, tudo isso some de você. O Espírito Santo expulsa a ação do demônio na sua vida. E a descrença também vai embora quando a pessoa é cheia do Espírito Santo. Tem pessoas que já tiveram batismo do Espírito Santo, experiência com o Espírito Santo, mas acabaram se voltando na apostasia. Aí já não foi falta de Deus provar, de Deus encher, de providência de Deus. Aí foi escolha da pessoa, né? Livre-arbítrio. A pessoa faz o que quer com a alma dela. Quer enfiar no inferno, então vai, né? A escolha da pessoa. A vontade de Deus é essa? Não é. A vontade de Deus é que ela viva eternamente em paz, não eternamente em sofrimento, longe de Deus, né? Um versículo, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Uma mensagem que eu tenho para vocês. Você precisa se posicionar, sair de cima do muro, parar de oscilar e decidir se firmar na palavra, nas promessas, na cura, nos milagres, em quem você é em Cristo. Se firmar na salvação, com a fé convicta, para que os ventos não te derrube e assim permaneça independente do que está passando nesse momento ou vai passar. Com um vacilo seu você pode ser destruído. É hora de vigiar. Repreenda a incredulidade, a descrença e acredite mesmo sem ver para poder receber. Se firme na sua fé em Cristo nesses tempos difíceis para que você fique firme na presença de Deus. Use sua fé convicta.